Boa noite a todos. São bem-vindos a esta casa para que possamos estudar mais um pouco a doutrina espírita, e é só estudando constantemente que a nossa fé se fixa. Nós construímos uma fé forte, poderosa, aquela fé que nos dá a certeza de que nós estamos no caminho certo, de que a vida espiritual é verdadeira e que nós devemos pagar o preço do investimento na nossa transformação moral, para que nós possamos suportar o mundo que é pesado e sairmos daqui vitoriosos quando da nossa saída do corpo, quando chegar a hora. E uns saem mais cedo, outros mais tarde, mas todos nós temos que enfrentar a encarnação como grande lição para o nosso progresso espiritual. Enfrentar a encarnação conhecendo bem a doutrina é uma coisa, enfrentar a encarnação sem conhecer a doutrina é outra totalmente diferente. Eu já dei esse exemplo aqui e é rapidinho, não demora 1 minuto para repeti-lo. Imagina, você tem que ir daqui a Manaus a pé. Ora, de Belém para Manaus a pé demoraria bem uns 6 meses a 1 ano, não é? Mas 2 pessoas saem para fazer essa caminhada, só que uma delas é mais prudente. Compra bússola, celular, pilhas, lanterna, mapa, faca, tudo que é preciso para enfrentar a floresta, e analisa os caminhos, tudo direitinho. A outra não leva nada disso, vai no peito e na raça. Diz: eu sei o caminho, não preciso de mapa, não preciso de nada. Tudo bem. Quem das duas tem a chance de chegar em Manaus direitinho, o mais rápido possível? Quem? Aquela que saiu preparada com mapa, com radioamador, com celular, com pilhas, com faca, com tudo, não é? E até com um aparato médico, uma bolsa de remédios direitinho, estudou os animais da selva, onde vai encontrar onça ou não, não é mesmo? Claro, tem que ser assim. O outro não. Ora, é provável que o outro, sem mapa, sem nada, nem chegue a Manaus. Ele chegue lá pelo Mato Grosso ou lá pelo Paraguai. Ele vai se dar lá no Paraguai, vai desviar totalmente a rota. Mas quem tem a rota certa não desvia dela. Ele sabe para onde ir, ele tem como se guiar. A doutrina espírita é a mesma coisa na nossa vida. Se nós temos o espiritismo para nos guiar, cada situação que se nos apresenta na vida, nós, eu estou aqui para enfrentar as dificuldades próprias, tá? Se tive um filho problema, é porque eu aceitei, ou dei causa, tá? Então tenho que suportar. Se tem uma família diferente, uma família que discorda de mim, eu tenho que ter paciência, e assim vai indo. Se as coisas são boas para mim, ótimo. O que fazer com tanto recurso que chegou em minha mão? Hein? Utilizá-los como talentos para eu progredir também, porque de mim será pedido contas, de acordo com o volume de recursos que amealhei, ou que chegaram em minhas mãos. Não é isto? Tudo de mim será pedido, então vou me comportar direito. É provável que esta pessoa faça realmente um bom progresso, mas uma outra que não sabe nada disso, ela leva a vida do jeito dela. E quantas vezes ela vai enfrentar problemas e decidir da sua maneira, contrariando a lei de Deus, desrespeitando o próximo, achando que lá na frente, quando ela estiver velhinha, ela vai elevar o pensamento a Deus e pedir perdão, e Deus vai perdoar de todos os seus erros já calculados. Ou então, quando ela estiver à beira da morte, ela chama o sacerdote e, ao dar extrema unção, ela vai se livrar de todos os erros que cometeu durante esta encarnação. Será que isso ocorre? Para ela, sim, ela vai pensar que isso ocorre, mas isso não ocorre. Tudo que está registrado em nós, pelas nossas atitudes, se aparecem lá no mundo espiritual.
positivo e negativo. O de bom que eu fiz vai me engrandecer. O que de mal que fiz vai me trazer karma difícil para ser corrigido. Então é melhor conhecer a doutrina. Quem conhece a doutrina se sente consolado, porque o Espiritismo é o consolador. Tem condições de enfrentar as dificuldades da vida. Já contei várias vezes que um homem em São Paulo pegou câncer e o rosto dele começou a deformar-se. E foi de um lado e do outro, e os filhos criticando: está vendo? O senhor que foi um espírita dedicado por longos anos, agora está aí acamado, gritando de dor, só suporta as dores com remédios fortes. Ele: meu filho, por que inventaram remédios fortes? Para eu usar nesses momentos de dores. E por que Deus criou a dor? Ou seja, deixou o mecanismo da natureza produzir a dor? Para me ensinar, meu filho. A dor é uma bênção. Nada disso. Meu filho, eu trabalhei muito. Sim, estou de consciência tranquila. Se no final da minha vida preciso passar pelo câncer, é porque é assim que tem que ser. E eu agradeço a Deus, porque o câncer, no que eu aprendi na doutrina, ele nada mais é que um tratamento de beleza para a minha alma. Ele vai retirar manchas do meu espírito e eu vou sair daqui vitorioso. E foi o que aconteceu. Desencarnou. Os filhos que não aceitavam porque não eram espíritas tiveram outro raciocínio, é claro, mas ele não. Já um mês depois se comunica na casa espírita todo faceiro e feliz. E disse: bendito câncer, bendito sofrimento, eu agora estou muito bem e feliz aqui no mundo espiritual, graças às dificuldades que enfrentei. Sim, isso é para quem tem conhecimento da doutrina espírita. Quem não tem, fica só a lastimar, aumentando a sua dor, porque a dor, quando nós não a aceitamos, ela toma outro volume em nossa vida, ela fica maior. Sofrimento é próprio da vida, tá? Sofrer é próprio da vida. Agora, reclamar aumenta a dor. A diferença de dor e sofrimento: a dor vem porque nós precisamos passar por ela. Agora, o sofrimento nós provocamos a mais, além da dor, com o nosso despreparo emocional, com as queixas que apresentamos diante de Deus, demonstrando falta de resignação. O livro Céu e Inferno tem vários exemplos disso, mostrando que os espíritos que se resignaram eram muitos espíritos bondosos, ou seja, pessoas bondosas, pessoas que faziam bem e pessoas que nunca se queixaram de nada, dando depoimento ao Allan Kardec, contando que a vida para eles virou uma maravilha no mundo espiritual, se sentiam nos esplendores celestes, porque souberam conduzir a sua vida com amor e com fé. Mas é preciso ter preparo espiritual para agir assim, sem conhecer a doutrina. E muitos têm, claro que têm, mas nós que conhecemos a doutrina, levamos vantagem, não é mesmo? E por que é que Jesus revelou a doutrina espírita à humanidade? Para a humanidade tirar proveito dela, para a humanidade levar vantagem, para a humanidade evoluir mais rapidamente e deixar de esperar só aqueles que são mais preparados, mais resignados, é que suportam viver a vida sem queixas, sem conhecimento da doutrina. O convite é esse: estude bem a doutrina. E nós hoje vamos falar de um assunto comum no nosso dia a dia, que tem que ser comum, que se chama oração. Maneira de orar, como orar. E nós espírita também deixamos ir passando, e às vezes nem observamos, nem sabemos bem o que fazer com a oração. Diz o capítulo 27 do Evangelho segundo o Espiritismo. Qualidades da prece. Quando orardes, não vos assemelheis aos hipócritas, que se comprazem em orar de pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade,
Em verdade vos digo, eles receberam sua recompensa. Mas quando quiserdes orar, entrai no vosso quarto, e estando fechada a porta, orai a vosso Pai em segredo, e vosso Pai, que vê o que se passa em segredo, vos recompensará. Não afeteis orar muito em vossas preces, como fazem os gentios, que pensam ser pela multidão de palavras, que serão atendidos. Não vos torneis, pois, semelhantes a eles, porque vosso Pai sabe do que necessitais antes de o pedirdes. Mateus capítulo 6, versículo 5 a 8. Ainda diz: quando vos apresenteis a orar, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai-lhe, a fim de que vosso Pai que está nos céus perdoe também vossos pecados. Se vós não perdoais, vosso Pai que está nos céus não vos perdoará também vossos pecados. E ele contou uma parábola dizendo que subiu para orar 2 homens, um era fariseu e o outro era publicano. E o fariseu falou assim consigo mesmo: meu Deus, eu vos rendo graças, porque não sou como os outros homens, que são ladrões, injustos e adúlteros, nem mesmo como esse publicano. Eu jejuo 2 vezes por semana, dou o dízimo de tudo que possuo. O publicano, ao contrário, mantendo-se distante, não ousava sequer erguer os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: meu Deus, tende piedade de mim, eu sou um pecador. Eu vos declaro, disse Jesus, que este retornou entre os seus justificados, e não o outro, ou seja, o publicano, que foi humilde, retornou entre os justificados. Porque todo aquele que se eleva será humilhado, e todo aquele que se humilha será exaltado. Lucas capítulo 18, versículos de 9 a 14. Nós devemos orar de manhã, quando levantamos, acordamos, de preferência na hora que vamos colocar o pé fora da cama, os que dormem em cama. Porque os que vão colocar o pé fora da rede, também façam a mesma coisa, tá? Orem. Senhor Deus, obrigado pela noite que passei. Obrigado, Senhor, pela vida. Depois pode falar com os espíritos diretamente. Obrigado, meus irmãos espíritos que me ajudaram. Obrigado pela vida e me dê ânimo, força, condição de vencer os obstáculos desse dia. E levante contente. Ponha na mente assim: eu estou contente. Porque isso é uma questão de querer. Se você botar na mente: eu estou triste, pronto, está triste, está carrancudo. Por quê? Pensou em tristeza, o senho fica carrancudo. Pensou em alegria, já está à vontade de rir. Não sei de quê, mas já está com alegria, tá? Aí quando chega, se tiver alguém que lhe faça o café, chega, vai tomar o café, cumprimente todos e sorria, tá? Tome o café alegre, pensando: meu chefe é um chato, eu vou encontrá-lo daqui a meia hora, daqui a 1 hora de meu trabalho, mas hoje eu vou ganhar o meu chefe com um belo sorriso, vou tratá-lo com respeito, do mesmo jeito, e ele não vai tirar a minha paz, porque ele é chato, porque ele quer que o serviço dele corra bem. Cabe a mim, que sou funcionário, fazer direito. Então o chefe não é motivo, é mais motivo ainda de eu procurar caprichar e não ficar me queixando do chefe, queixando de alguma coisa, queixando do trânsito. Não adianta, queixar não resolve nada. Siga alegre, contente. Há pouco tempo atrás eu recebi um moço todo bonito que veio aqui na secretaria, não é tão há pouco tempo assim não, já faz uns 5 anos. Ele veio na secretaria, olhou assim para mim: você é o Muniz? Eu digo: sim, estou olhando pela cara. Eu digo: pois não, que posso ser útil? Ele: acontece o seguinte, eu estava aqui na frente do Hospital Metropolitano e ia lá para o bairro do Telégrafo, e era bem de manhã e o trânsito estava fechadíssimo, e eu chateado, disse: eu estou com pressa, esse trânsito fechado, só se eu tivesse saído bem mais cedo. Fui me aborrecendo, assim, triste com o trânsito. Aí a minha mãe disse: meu filho, fica bravo não vai resolver, então põe o meu CD aí.
e eu olhei, era um CD de preces. Aí eu coloquei para ela no carro e ela foi ouvindo o CD. Mas acontece que chegou na metade da primeira prece, eu comecei a acompanhar também a prece. Eu só sei que eu acordei quando estava lá no telégrafo, lá no final. Eu disse, acordou? Quando eu dei por mim, eu estava lá e levei o carro daqui para lá, nem sei como. Eu digo, sei, no instinto, no automatismo. A gente vê o sinal verde, automaticamente freia e obedece sim a sinalização. E o motorista não erra não. Ele vai acompanhando, fazendo tudo certinho. Ele diz, eu fiquei embriagado com as preces. Eu nunca tinha ouvido preces assim em CD. Aí descemos lá, aí eu abri a porta, pronto mamãe, pode descer. Ela, meu CD. Eu disse, mamãe, deixa o CD comigo. Não, se você quiser você vai lá comprar, o endereço está aí, você sabe onde é. Esse CD é meu. E pegou o CD e foi para a casa dela, para o apartamento dela, e eu fiquei sem o CD. Como eu trabalho para cá, eu vim aqui comprar um. Aí depois que comprou o CD, comprou já uns 5, 6, e de outras preces também, e me convidou a visitá-lo na Justiça do Trabalho, diz ele que é a 13ª junta, que ele é o juiz do trabalho lá. Eu digo, normalmente os juízes são muito incrédulos. Ele, não diga isso de mim, porque eu comecei a ouvir as preces, fiquei encantado com as preces. Ora, prece tem essa vantagem, ela vai mexendo com o nosso coração, vai ouvindo e vai mexendo, a gente muda o nosso pensar ouvindo boas preces, tá? A oração, devemos então na hora do almoço também, antes de almoçar, lembrar de Deus e orar. Se tiver meio de muitas pessoas e julgar que não é conveniente, ore sem falar nada, só na mente, não precisa estar falando para os outros ouvir. Tá? Antes de deitar, principalmente antes de deitar, orando bem, nós colocamos na mente o desejo de ao adormecer, sermos úteis, seja irmos para um local bonito, em reuniões com espíritos, com amigos, realizar alguma tarefa espiritual, ou ir para alguma aula, aprender alguma coisa de útil. Ore sempre. Tá? Cultive esse hábito, ou então diga, esta noite eu vou visitar fulano, que eu preciso muito falar com ele, e vai em espírito. Eu faço isso, e nem sempre lembro, mas às vezes lembro tudo, até o que a outra pessoa falou, aí eu volto para o corpo rápido, eu digo, se eu pudesse lembrar de todas, mas não consigo, porque não deixam, tá? A gente faz isso, ore e vá, a oração é uma bênção. É que nós não sabemos utilizar os recursos da oração convenientemente, conforme ensinou Jesus, tá? Disse Jesus, vá para o seu quarto, quer dizer, procure um local adequado, em silêncio, não fique procurando ficar em evidência, olha, todo mundo vê que eu estou orando. Não precisa de ninguém saber. Por quê? Isso é mais uma exibição. Quando nós fazemos isso, como faziam os fariseus, né? Nos cantos de ruas gritando, mas iam explorar as viúvas. Então Jesus condenou esse tipo de atitude, porque é mais exibição, não é sentimento de ligação com Deus. A oração é uma ligação com Deus, com Jesus e com qualquer espírito que nós quisermos. Mas pensou em Jesus e orou, você pode mandar sua oração para um espírito que você sabe que é bom, ou que foi um parente seu até, aí entra dúvida. Se você mandar uma oração, por exemplo, imagina que você tem um tio, seu tio era um homem correto, mas nós não conhecemos o interior das pessoas, não sabemos como ele agia bem lá no interior, e aí ele faleceu, e nós confiávamos muito nele, começamos a dizer, fulano, você agora é meu anjo da guarda, e o coitado do nosso tio às vezes é um espírito necessitado, então não devemos fazer isso, porque ele vai se sentir envergonhado. Então é melhor orar para quem? A Jesus, porque Jesus você sabe que vai ser atendido independente. Quando se tem certeza, você sabe que o espírito tal tem avanço, aí sim, pode orar por ele.
pode orar direto e chamar o espírito de Rita de Cássia. Se você orar por um espírito que ele já esteja encarnado, você não perde sua prece. A sua prece chega no mundo espiritual e é recambiada para outros espíritos que atendem à prece daquele espírito. Todas as preces são atendidas. Você pode dizer, mas se ele estiver encarnado, não tem problema. Jesus vai te atender do mesmo jeito, tá? De todas as maneiras, imediatamente. Vem o espírito adiantado, se põe do nosso lado e vê o que nós precisamos, tá? E já lê nosso pensamento rapidinho e nos induz ao acerto. Então, ore sempre, nunca deixe de orar. Agora, não vai na oração fazer como um cidadão que dizia, Senhor, hoje o Corinthians joga, eu quero que o Corinthians vença os Santos, que temos sido freguês do Santos. Esse tipo de oração não vai ser atendida. Como é que é? Você tem o controle do céu para dizer que a oração não vai ser atendida? Sei, é pelo bom senso. Nunca, quando você estiver vendo uma competição esportiva e orar, dizer assim, Jesus, faça a equipe do Remo ganhar, do Flamengo hoje vencer, pode ter certeza, a sua oração não vai ser atendida. Quer dizer, como? Os espíritos nunca tomam partido em competições esportivas. Ah, é? Não. Eles atendem o atleta que pediu. Por exemplo, o atleta está em campo. Antes de começar a partida, ele eleva o pensamento a Deus e diz, Senhor, estou aqui para jogar, me dê força, que eu faça uma boa partida, com seriedade, sem prejudicar um adversário, sem que o adversário também não me prejudique, que tudo corra bem nesta partida, Senhor. Aí sim, vem um espírito ativamente dele, tá? Faz com que ele se sinta mais animado, tá? Ele tem uma visão maior até do campo e ele vai jogar. Agora, ganhe sempre o melhor. Vença o melhor. Os espíritos não tomam partido em resultado esportivo. Se fosse assim, minha filha, todo time que eu torcesse iria ganhar, porque eu peço veementemente, Senhor, o meu time tem que ganhar, e azar do outro. Não é assim, não funciona assim não. E outra, contraria a lei da natureza, que é a lei do trabalho, a lei do preparo, a lei do talento. É preciso ter talento para jogar bem. E então o time que vá atrás de jogador de talento, o time que treine bem seus jogadores, que arrume também um bom treinador, que o bom treinador ajuda muito, tá? O time que tem uma boa diretoria para ter paz entre os seus jogadores também. Tudo isso são fatores que faz com que um time se torne vencedor. E não adianta nós andarmos de qualquer jeito e dizer, Deus vai me fazer ganhar o jogo. Vai, acredita. Vem os espíritos adiantados e ajuda a pessoa do atleta, fortalecendo ele, mas não mexem no resultado. Seja até o Brasil que pedir. Os espíritos adiantados não interferem em resultados esportivos, porque não é trabalho deles, não é justo. Eles também querem ver o resultado, eles querem ver o atleta jogar, eles querem ver que o melhor vença. É assim que funciona. Isso também é para a nossa vida. Então nós ficamos assim, Senhor, eu gostaria muito de ser doutor. Aí ele diz, já se matriculaste na escola, meu filho? Não, ainda não. Então está longe. É desse jeito, Senhor, eu nunca ganho na loteria. Você já comprou o bilhete? Ainda não, Senhor. Pois é, nós temos que fazer a nossa parte, sempre. E eles também, outra coisa que eles não fazem, é ganhar na loteria. Pode esquecer. Ontem eu parei de frente à Caixa Econômica Federal e saí meio rapidinho, porque eu olhei o tempo. O moço disse, não se preocupa, não vai chover. Eu antes de sair de casa orei para São Pedro, pedi a Deus para hoje à tarde não chover. Aí eu disse, ai como você é inocente. Aí ele disse, por quê? Deus não atende esse tipo de prece. Ah não?
Não. Por que o senhor sabe? Eu sou espírita, eu estudo os espíritos. Você pode dizer: Jesus, não deixe chover. Ele nem está aí com esse seu pedido. Sabe por quê? Existe um mecanismo na natureza que faz ou não chover. A natureza tem um mecanismo próprio, que depende de fatores, muitas vezes criados pelo próprio homem, como desmatamento, né? E ela segue aquele mecanismo. Mas Jesus não pode interferir? Pode, se ele julgar conveniente. Mas você acha que Jesus vai julgar conveniente interferir numa chuva porque você pediu, ou eu pedi, ou alguém pediu? Não vai. Se fosse assim, lá no Nordeste não tinha seca, todo dia chovia, né? O Padim Padicício lá cansa de receber pedido de chuva, e não chove, só chove quando tem que chover. Então não adianta ficar pedindo o impossível. Sabe por quê? Porque às vezes o homem se põe numa certa região para passar um período de seca, para ele aprender lições com aquela seca. Às vezes ele trabalhou mal em encarnações anteriores e derrubou, desmatou, seja ali no Nordeste ou seja em outra região do planeta. E ele precisa passar por aquele karma de falta d'água, porque está previsto para ele melhorar seu próprio entendimento. Agora ele pede para chover e Jesus: não, vamos suspender o karma desse irmãozinho porque ele está pedindo muito. Aí joga água lá? Não, joga água sim, mas na medida que tem que a água cair, não atendendo orações porque eu quero. Senão, eu que estou aqui com a minha plantação de arroz, vou dizer: Senhor Jesus, eu tenho a plantação linda de arroz, o preço está bom, Senhor, eu vou exportar muito arroz, faça chover no meu arrozal. Não é assim? Aí o vizinho do lado já tem uma plantação de algodão, diz: Senhor, eu tenho que fazer a colheita do meu algodão, não deixe chover. Aí Jesus vai mandar uma chuva só para o meu arroz, e um sol só para o algodão dele. Você acha que Jesus vai atender isso? Claro que não. Deixa o mecanismo correr. As intempéries fazem parte do progresso, do teste, da persistência. Portanto, tem que saber o que pedir. Claro que em condições excepcionais que Jesus julgue conveniente, ele pode sim mexer nos fenômenos da natureza, como deu exemplo quando estava encarnado, né? Pode mexer nos fenômenos da natureza, parar uma tempestade, fazer chover sim, ou não fazer. Claro, ele é o governador do planeta, ele tem um controle do planeta, de todos os fenômenos do planeta, se ele quiser. Mas para ele querer dizer: Jesus, todo ano, de dezembro a maio, chove muito em Belém, muda esse ano, Jesus, porque a minha família vai vir de férias dos Estados Unidos, passar 6 meses aqui. Ah, é? Então você acha que Jesus vai atender sua prece? Não vai. Vai continuar as estações correndo do mesmo jeito, só se ele, Jesus, julgar que é preciso. Aí sim, aí não é pela minha prece. Então o que eu devo pedir em minha prece? Eu devo pedir a Jesus paciência, que eu ainda não tenho. Eu devo pedir a Jesus fé, porque a fé vai me fazer um homem melhor, mais bondoso, mais caridoso, mais compreensivo. A fé faz brotar o amor dentro de nós, tá? Eu preciso pedir para Jesus: Jesus, me inspira, Senhor, para que eu tenha tolerância com os meus inimigos, tá? Porque eu ando muito nervoso. Aí eu peço: vem Espírito sim adiantado e me aplicam energias. Quando eu estiver dormindo à noite, já que eu estou pedindo muito, porque eu estou meio nervoso, à noite eles vão me tirar do corpo, vão me levar para algum tratamento médico, vão melhorar a minha vida sim, se eu fizer a minha parte, se eu tiver com vontade de mudar. Só pedir e deixar por conta de Jesus? O que é isso? Ajuda-te, que o céu te ajudará. É preciso estar fazendo a nossa parte, tá? Sem fazer a nossa parte, não. Contei já uma historiazinha que certa vez Jesus estava visitando a terra do José, Minas Gerais, e lá tinha aquele carro de boi que geme muito, que é a característica de lá. Se não fizer aquele barulho típico com a roda, não é um bom carro de boi, tem que ter o barulho. Aí o sujeito estava atolado com o carro de boi dele lá, e batia no boi, batia e batia e batia.
Aí de repente ele desistiu, sentou na beirada e ficou lá, orou, pedindo a Jesus que tirasse o carro dele do atoleiro, e ele lá sentado. Aí Jesus passou, olhou, seguiu viagem. Sempre Jesus está com Pedro, né? Na nossas histórias é Pedro, né? Sempre é Pedro. Aí o Pedroca olhou para Jesus e disse: mestre, ele orou, deixa ele. Seguiu viagem. Mais à frente tinha um homem com carro de boi atolado também. Tinha chovido muito no sul de Minas, né? E aí o homem, coitado, agarrando na frente do boi, puxava o boi, tentava botar calço para ver se o carro do boi passava e não passava, e o homem empurrava, e o homem orando. Aí Jesus disse: esse sim, vamos dar um empurrãozinho aí, e esse carro vai sair. E deram um empurrão energético lá, com a força mental de Jesus, e os boi sentiram animados e saíram. Ele: Senhor, por que o Senhor não ajudou o outro e ajudou só esse? Os dois estavam orando. Mas esse estava lutando, fazendo a parte dele. O outro estava sentado, tinha desistido de tudo. Então, veja bem, Deus não ajuda quem desistiu da luta. Não, é quem está em luta, fazendo a sua parte. Porque quando eu estou procurando emprego e eu oro, o que Jesus vai fazer comigo? Vem um espírito adiantado, atendendo a minha prece, e vai ver que emprego ele está procurando. Eu vou imaginar assim: vendedor, vamos inventar assim, vendedor de quê? Ele é especialista em vender calçados, então vamos induzir ele a entrar naquela loja ali, que ali está precisando de um vendedor, e põe na minha mente: entra ali, à esquerda, e eu sinto com aquela vontade de entrar lá, e entro e acho o emprego, senão eu ia passar direto, né? Então o Espírito ajuda? Ora, a oração é uma bênção, é preciso ser exercitada, mas sempre fazer a nossa parte, tá? Os dois homens que eu li, que Jesus conta na parábola, ele diz que o fariseu subiu para orar e disse logo com toda a sua arrogância: Senhor, bateu no peito, não é assim que está escrito? Eu sou um homem justo, eu dou dízimo do coentro e do cominho, não sou pecador igual aquele ali. Não, já pensou isso? Já está apontando defeito dos outros? Não julgueis para não ser julgado, disse o próprio Jesus. Mas o fariseu fez isso, e já o publicano não, nem teve coragem de olhar para o céu, baixou a cabeça e disse: Senhor, eu sou um pecador. Ou seja, com humildade reconhece os erros e pede ajuda. Ele diz: este sim voltou justificado. Então o que é preciso para uma boa oração? Humildade, simplicidade no coração, limpeza de alma. Ele diz: se tiver alguma coisa contra alguém, perdoe, limpe. Já imaginou? Senhor Jesus, me ajude agora. Não, eu não te peço para ajudar a Terezinha, porque eu não gosto dela, mas ajude a irmã dela. Que negócio é esse? Quer dizer que até na oração eu estou com ódio contra alguém, ou com meu coração cheio de torpezas? Não. Vocês já ligaram o rádio? Já, todo mundo ligou. Aqui em Belém tem uma grande emissora de rádio que nós conhecemos, chama-se Raulan. Aí você liga lá, Raulan FM, não é assim? Um som bonito que só. Estou fazendo propaganda da Raulan, certo? Mas ela merece. Aí, se você sintonizar numa rádio AM e mal sintonizado, vai ser uma chiadeira danada. Mas sintoniza na FM bem sintonizado, é limpa. Assim é nossa oração ao chegar em Deus. Então nós limpamos, tiramos as impurezas para mandar a Jesus um pedido limpo, sincero, cheio de humildade. Tem que ser com humildade, sem ódio contra ninguém, coração ter perdoado. Quem tem ódio não sabe orar, porque a oração já nos induz a não ter ódio. Se eu estou falando com Jesus e pedindo ajuda, e se eu orar todos os dias com vontade, automaticamente vou eliminando o sentimento de ódio dentro de mim. E a oração tem um outro papel que ninguém presta atenção. Ela é uma auto-hipnotização de quem ora. Se eu digo assim: Senhor Deus, eu vou vencer,
Me ajuda, Senhor, porque desta vez eu não vou desistir. Ora, eu não estou me auto-hipnotizando para vencer? Estou. E estou confiando em quem? Em Deus. Então a oração já está me induzindo ao acerto. Ela tem este condom de nos fazer, nos tornar mais corajosos, nós mesmos. Sozinho, eu não vou dizer para mim mesmo, eu vou, dificilmente vou dizer, mas com Deus eu digo. Então orar com confiança é importante, e pedir a Deus, tá? A oração, ela segue o fluido cósmico universal. Cada palavra nossa sai pelo pensamento, não por palavra. A palavra corre pequena distância, de qualquer 50 a 70 metros no máximo, falando assim de público, né? Mas o pensamento não. O pensamento não tem distância. Ele vai em qualquer parte do universo, porque ele não vai pela atmosfera, ele vai por outro fluido. Existe no universo 2 fluidos na verdade. A codificação fala em 3 elementos. Deus, que é a inteligência fora, né? Que nós não vamos explicar aqui agora, porque não é o nosso assunto. O princípio inteligente, do qual nascem as vidas, os espíritos, né? E o princípio cósmico universal, que dá a formação de todo tipo de matéria. Então, este princípio cósmico universal é que conduz o nosso pensamento. Então nós estamos aqui, ou presos dentro de um navio, ou dentro de um buraco, ou numa prisão escondido, ou lá em Guantánamo, que agora é moda falar em Guantánamo, enfim, qualquer lugar, nada impede que nós oremos, não é mesmo? Oremos, oremos. O sujeito pode tapar a minha boca, mas não tapa o meu pensamento. E eu não preciso falar, elevo o pensamento e falo com Deus. E na hora que eu penso, eu emito uma onda, e essa onda segue pelo princípio cósmico universal, e vai a qualquer distância do universo, e chega nos ouvidos de Jesus, mais precisamente dos espíritos adiantados. O doutor Adolfo Fritz, quando estava incorporado, me disse que lá tem departamentos para isso, que recebe as orações e distribui rapidinho. E há orações que chegam e que espíritos não conseguem captá-la, e eles até entregam para o espírito em forma de cartas. Olha, chegou uma oração para você, do seu parente. Aí ele lê, ele lembrou de mim, fica feliz, imensamente feliz. Há orações que nós fazemos para os irmãos que estão desencarnados, ou seja, espíritos desencarnados, os chamados mortos, que não são mortos, mas nós chamamos assim, né? Os mortos. E eles às vezes podem estar em regiões de sofrimento. Se estiverem em regiões de sofrimento, estão, claro, sofrendo, tristes. E nós mandamos uma oração para eles, direcionado para aquele espírito que nós conhecemos, é claro. E aí ele recebe a oração lá. E o Camilo Castelo Branco, o espírito que era um escritor português, ele disse através da médium Ivone Pereira que recebia as orações no umbral como se fosse uma chuva de bênçãos, envolvia ele naquela chuva gostosa, aquele sereno gostoso. Ele, estou me sentindo mais forte, o que será isso? Até que alguém explicou para ele, essa onda de benesse que você recebe é a oração que alguém está fazendo por você, tá? Então oremos para todos os que sofrem, para os que estão também desencarnados, que nos foram caros, para aqueles que a gente sabe que precisa. Oremos para as autoridades do nosso país, para o nosso governo, tudo, e principalmente para os nossos inimigos. De tanto orar aos inimigos, água mole em pedra dura, bate até que fura. E vai orando, e ele só recebendo, chega um ponto que ele começa a dizer, sabe que agora não tenho mais tanto ódio do fulano? Começa a mudar, certo? Até que ele muda. Se não mudar nessa encarnação, muda noutra. Porque lá, quando ele descobrir que você orou tanto por ele assim anos, ele vai ficar com vergonha e vai se tornar de volta seu amigo, meu amigo, nosso amigo. Vai, a oração vence barreiras. É preciso orar.
constantemente orar. Aqui nesta casa, quando o Espírito incorpora na sala de desobsessão, que é uma sala toda preparada, diferente, que tem um magnetismo especial, porque ela está noutra dimensão, o Espírito comum incorpora lá. Normalmente ele não enxerga nada, fica na escuridão reclamando: estou na escuridão, lá eu estava ouvindo o Senhor falar na palestra, aqui estou na escuridão, o que fizeram comigo? Porque lá é outra dimensão. Aí nós convidamos ele a orar. Depois que ele ora, não demora 30 segundos, ele enxerga toda a caravana de espíritos trabalhando aqui, enxerga toda a instituição espiritual e fica encantado com o que vê. Facilmente ele aceita o argumento de ir para o mundo espiritual. Sem a oração, como é que nós iríamos conseguir isso? Outra, quando ele chega muito nervoso, ele mesmo se prende na sala. Você vai, se prende como? Se prende pela mente dele, depende do estado mental dele. Ele se sente preso por correntes, se sente preso por couros, tira de couro, sente preso através de cola, e na mente dele é como se fosse uma cola. Ele fica preso e diz: como eu estou preso? Eu já sei que ele está com a mente desalinhada, não é? Aí convido ele a orar. Ele diz que não, eu insisto. Se ele diz que não vai aceitar, eu digo: tá bom, eu vou orar por você. E como ele está preso, ele se prendeu ali, não consegue sair, ele vai ter que me ouvir, não é? Aí eu vou orar e ele forçosamente vai ouvir a minha oração. E eu oro, de tanto ele ouvir. Quando eu termino de orar, aí eu digo: agora você vai orar comigo? Ele: agora eu oro. Ele muda. Veja a força da oração. Ele muda e ora, vê os espíritos da caravana, os iluminados, e aceita ir para uma nova vida, o mundo espiritual. A oração coletiva que nós fazemos em conjunto aqui, ela é mais poderosa do que a oração individual. Diz o apóstolo Paulo que é naquela época, e agora os espíritos confirmam, porque ela sai daqui em conjunto. O espírito André Luiz conta no livro Os Mensageiros que durante a Segunda Guerra Mundial eles estavam descendo sobre a Inglaterra e ele notou uma luz. Ele disse: por que está essa escuridão e aquela luz? A cidade de Londres está toda apagada para evitar bombardeio alemão, que é o inimigo deles na época, para evitar bombardeio. Mas está a luz acesa ali, vai ser fácil o inimigo. Ele: não, aquela luz intensa que está saindo dali não é luz material, ali é um grupo de religiosos que está orando. Não interessa a religião, pode ser evangélico, pode ser espírita, pode ser católico, qualquer religião, está reunido orando com fé. Quer dizer que quando um grupo está orando, forma esse jato de luz e vai direto ao céu. Isto é assim que chega lá. Então a nossa oração em conjunto tem muito mais poder, porque é um conjunto de pensamentos que formam um só. Por isso que quando pedimos para alguém orar, os outros devem acompanhar a prece mentalmente, para sair um só pensamento. Outros ensinos temos sobre a oração, mas nosso tempo está esgotado e eu agradeço a todos.